Na aula de hoje, eu queria desenvolver, de maneira um tanto quanto pessoal, inclusive, a ideia de que o poder ele é onipresente em Michel Foucault. Então, de certa forma, quando muitas pessoas em tom tanto de crítica quanto em tom descritivo vão falar que Foucault vê o poder em tudo quanto é lugar, isso é verdade. Richard Roth, inclusive, vai usar o termo ubiquidade do poder em Michel Foucault, fazendo uma crítica na qual ele está certo em achar que o poder ele é ubíquo ou onipresente, eu prefiro a palavra onipresente, mas ele está errado em achar que isso é realmente um problema como ele vê. Então eu sou o professor Daniel Cidade, professor de filosofia. Para quem não me conhece, eu já convido para se inscrever no canal e acompanhar o conteúdo que está sendo produzido aqui para o YouTube. Se quiser, já deixa aquele like maroto, faz algum comentário para dar aquele engajamento. Então vamos citar uma única passagem de Foucault e dissertar um pouquinho sobre ela, tá? Onipresença do poder, não porque tem o privilégio de agrupar tudo sob sua invencível unidade, mas porque se produz a cada instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda a relação entre um ponto e outro. O poder está em toda parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. Então, para entender essa passagem, a gente precisa entender que quando Foucault fala que o poder é onipresente, ele não está pensando da mesma maneira que a gente pensa, por exemplo, ou pelo menos quem tem a fé cristã pensa num Deus onipresente, né? O Deus onipresente ele engloba tudo. O Deus onipresente ele também é onisciente, ele é onipotente, né? Então ele pode tudo, ele sabe tudo e ele está em todos os lugares. O poder para Foucault ele é somente onipresente. Tá? O poder ele está em todos os lugares, claro, falando em seres humanos, ele não está necessariamente na pedra ou no asteroide ou alguma coisa, tá? Ele é onipresente nas nossas vidas e eu queria dissertar um pouquinho por que esse poder é onipresente nas nossas vidas. Então não quer dizer que ele engloba tudo, né, na sua mão invencível como Foucault, mas porque ele se produz a cada instante. A cada instante a gente está inserindo em relações de poder que não nos parecem relações de poder, tá? Inclusive quando a gente está produzindo saber, né? No curso de introdução a Foucault a gente já falou sobre essa relação do poder e do saber, o que o poder ele pressupõe algum tipo de saber que legitime e o saber ele pressupõe alguma relação de poder que o mantenha enquanto saber, né? Que o faça dominar, que o faça vingar, que o faça possuir essa posição central enquanto saber. O que a gente precisa pensar, porque é muito importante entender essa questão do poder em Foucault, tá? Já teve várias aulas sobre o poder, eu queria pegar essa aula para focar nesse ponto, na onipresença do poder, que eu acho muito importante. Então, dentro de uma série de coisas bastante importantes sobre o poder, é sair um pouco da visão tradicional na qual o poder é entendido como aquilo que reprime, e somente aquilo que reprime. É verdade que o poder em muitos contextos ele reprime alguma coisa, mas o poder produz, tá? Para Foucault o poder produz coisas boas e coisas ruins. A gente tem que, quando pensar em poder em Foucault pelo menos, a gente tem que se libertar do juízo de valor, né? Não porque o poder não possa ser mal ou porque o poder possa ser bom, é porque ele pode ser qualquer um dos dois. O poder ele é uma ferramenta, o poder ele é algo que existe, é algo que está onipresente e que a gente pode fazer bons ou maus usos dele. Então nessa tentativa de fazer bons usos do poder, ou nessa tentativa de acabar com o poder que é utilizado para coisas ruins, é muito comum surgirem tentativas de acabar com o poder, né? A tentativa de suprimir o poder, como se existisse algum lugar, alguma instância onde não existiria mais poder, né? A utopia, o mundo onde tudo estaria harmonizado. As coisas harmonizadas pressupõem que elas estão no seu devido lugar, e elas pressupõem então que existe um devido lugar para cada coisa. E a ideia de Foucault, que é um Nietzscheano, então, né, que entende o mundo como uma série de vontade de potência conflitantes, as coisas não vão necessariamente se harmonizar. Então quando a gente chama algo de harmônico, já é o resultado de uma relação de poder. Então o Foucault está rejeitando uma ideia utópica do que seria o poder para uma ideia mais realista, para uma ideia de que quando a gente pressupõe, agora está tudo certo porque essa relação de poder ela é legítima, ela é boa, ela é como deveria ser. Isso já é o sucesso de uma formulação de alguma relação de poder. O que não é um problema, porque existem relações de poder que a gente pode realmente achar melhores do que outras, né? Algumas relações de poder nos matam, outras nos trazem felicidade. E nós, enquanto seres que consideramos a felicidade como válida em si mesma, podemos privilegiar as relações de poder
que nos trazem felicidades tanto individualmente, quanto coletivamente, quanto mundial ou globalmente. Então Foucault não sofre do problema de não conseguir valorar as relações de poder, tá? Isso é uma falsa acusação que se faz, né? Então se é tudo relação de poder, então não importa qual relação de poder que ele está inserido. Na verdade é justamente porque tudo é relação de poder que é muito importante as relações de poder na quais a gente está inserido, tá? Então eu queria explicar um pouquinho o que seria isso tudo é poder, né? O poder produz desejo, crenças, moral, virtude, sentimentos. Ele produz uma série de coisas que parecem serem nossas, ou serem da natureza humana, ou serem outras coisas que estão isentas da influência do poder, né? Que é que pensa, o poder está nas nossas virtudes ou nos nossos desejos. Então parece um pouco estranho pra gente, né? Mas se a gente for parar para pensar, né, na nossa vida em sociedade, nas relações sexuais, né, nós usamos roupas. E se não usarmos roupas, podemos ir presos, porque o corpo humano ele é visto como algo que macula algo, como algo que atenta a algum tipo de pudor, né? Então existe uma entidade metafísica que a gente chama de pudor, e esse pudor ele seria atentado pela nudez humana. Isso para Foucault é poder, né? A gente censura, por exemplo, o mamilo feminino, e o mamilo feminino se torna ofensivo para algum tipo de sociedade que aceitou o discurso de poder, aceitou a relação de poder, que por algum motivo, com algum viés para beneficiar algum grupo, falou, vamos tornar ofensivo que alguns mamilos apareçam. Eu já citei mamilos aqui no curso de Introdução a Foucault. Eu reitero essa coisa para dizer que a sua ofensa, quando você se ofende com algo, é muito provável que isso tenha alguma relação de poder inserida. Mas quando você se excita com algo, isso também pode ter relação de poder inserida. Então, imaginem os índios onde as mulheres não usam nada protegendo os seios. Eles não ficam o tempo todo, nossa, mamilos, 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 né? Então a própria proibição, a própria interdição de algo pode despertar o desejo, né? Ser proibido desperta desejo. Vou dar um exemplo agora, não de despertar desejo, mas despertar desconforto. Eu vou escrever a palavra sujeito aqui, tá? Bom, agora nesse exato momento você está lendo a palavra sujeito, eu não estou lendo ainda porque ela não está escrita, eu vou fazer isso na edição do vídeo, mas eu escrevi ela de uma maneira que está causando certo desconforto. Se você entender que a linguagem e que a escrita é de certa forma arbitrária, e que na verdade o que a gente fez foi normalizar o modo como lemos a palavra sujeito, e agora não todo mundo, mas muitas pessoas, eu faço isso em sala de aula, eu sou muitas pessoas que sentem desconforto com isso, e muitos alunos sentem também, né, com a palavra sujeito escrita dessa maneira. Então isso também de certa forma, isso é um exemplo meu, tá? Tanto dos mamilos femininos quanto da palavra sujeito, são exemplos até um pouco esdrúxulos, justamente para forçar um pouco o pensamento, né? Para a gente imaginar que quando a gente sente esse desconforto, essa sensação de errado, isso pode ser plenamente arbitrário, né? Se a gente sempre escrevesse sujeito dessa maneira, a gente acharia perfeitamente normal, e a maneira que a gente escreve atualmente causaria esse desconforto. É completamente arbitrário, mas existe. Então o poder ele está nos padrões estéticos, ele está nos valores estéticos, do que a gente chama de padrão de beleza. Padrão de beleza, ele precisa de uma série de relações sociais, ele precisa de muita mídia, de muita televisão, ele precisa de muito, tem que ser assim, tem que ser assado, as coisas são desse jeito, isso é bonito, isso é feio. Tanto que se você for pegar a moda, né, a maneira como as pessoas se vestiam na década de 70, pode parecer estranha pra gente, tá? Pra padrão de masculinidade, no Sapiens, no Sapiens ou no Homo Deus, o Yuval Noah Harari mostra uma foto de um homem que pra gente seria afeminado, e fala que aquilo naquele contexto era um padrão de masculinidade. Então se você for pegar, quanto mais você analisar as diferenças na sociedade, nos valores, nas crenças, naquilo que é considerado virtude, nos desejos que essas pessoas sentem, no modo como elas se interagem com o mundo, você vai ver que existe uma enorme possibilidade de padrões de beleza, de padrões de gosto, de moralidades e de tudo que a gente está falando, na verdade, porque a ideia central aqui é que o poder ele é onipresente.
Então, através do poder, a gente cria imaginários coletivos, né? Hollywood, a ideia de heróis, de bandidos, né? Que dicotomizam as sociedades. Então, a gente está sempre esperando pelo herói que vai salvar. E daí, isso cria uma série de relações de poder. Isso reflete, sim, na política, né? A imagem do bandido, a estética do bandido, a sociedade, os filmes, enfim. Todas as relações, as micro-relações sociais servem para que a gente crie imaginários coletivos no quais as relações de poder parecem ser naturais, elas parecem que sempre foi assim, e na verdade isso tudo é contingente. Isso faz com que a gente crie muitos ideais utópicos, inclusive, e se frustre com eles. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e boa noite.